Salve rapaziada, aqui é o Surin e hoje eu vou falar como eu consegui um CDB exclusivo do Banco BV, rendendo 130% do CDI, com liquidez diária, sem travar o dinheiro, sem pagar nada. Eu só tinha conta no Banco BV, eu não usava o cartão de crédito, não usava nada, só fazia o Pix, deixava o dinheiro na conta e quitava a parcela. Não usava nada do cartão, literalmente. Só que aí eu decidi quitar o financiamento, que faltava mais uns 3 anos para pagar, a decidir quitar de uma vez. O banco observou que eu tentei quitar o financiamento, aí ele falou, depois que o cara quitar o financiamento, ele vai sair fora, né? Se ele não usa o cartão, não usa nada, depois que ele quitar, ele vai embora do banco. Me ofereceu uma promoção, algumas promoções, né? Me ofereceu crédito, de cartão de crédito, bastante, um valor alto, bem mais alto do que eu tinha em qualquer banco, e me ofereceu um financiamento alto, um valor bem alto. Aí eu olhei, não quis, porque não faz sentido para mim. Ele pensou o quê? Ele adiantou o financiamento para se livrar da dívida, né? Para não ter mais dívida, e eu ofereci crédito para ele comprar, ele não quis. Então, será que esse cliente ele é investidor? Vamos fazer o teste. Eu vou mandar um CDB exclusivo para ele. Se ele ignorar, quer dizer que ele não é investidor. Se ele aceitar na hora, quer dizer que ele vem pelo rendimento, porque a caixinha é 100%, eu já tenho, e ele não tem dinheiro lá, então quer dizer que pelo rendimento ele vai vir. E o banco fez isso. O BV foi, me mandou uma proposta exclusiva, 130% do CDI, com liquidez diária, como se fosse um CDB de 100%. Normal. Tinha limite de 10 mil reais, igual a caixinha Turbo do Nubank. Aí eu analisei, tinha proteção do FGC, tinha resgate diário, eu falei, 130%, é maior que a maioria. Resgate diário, eu nunca vi. Proteção do FGC, tudo bem. Limite de 10 mil por 3 meses? Aí já fui, acertei na hora e coloquei um valor lá. Claro que eu não coloquei 10 mil porque não tinha 10 mil, mas eu coloquei um valor até legal, que eu tinha sobrando. Coloquei. O banco já percebeu, ele falou, se ele aceitou na hora, quer dizer que ele é um investidor interessante. Aí o banco me mostrou a cereja do bolo que ele tinha. Um CDB de 120% do CDI, só que por 6 meses com limite de 50 mil. Igualzinho de 130, só que com um limite maior e vencimento maior. E aí eu também aceitei. Peguei o dinheiro e coloquei lá também. Só que o de 130% rende mais, mas é metade do vencimento. O de 120 por 6 meses é bem mais arriscado para o banco, por isso que ele me ofereceu o de 130 primeiro, e depois que eu aceitei, ele ofereceu o de 120, porque o de 120 é mais perigoso. O banco ele corre mais risco, vamos dizer assim, mesmo rendendo menos e tem mais limite. Então, se eu tivesse 50 mil, eu podia colocar 50 mil por 6 meses, rendendo 120%. Agora, se eu tivesse 10 mil, eu só podia colocar 10 mil no 130 por 3 meses, vai render bem menos do que 50 mil por 6. A questão que é mais perigoso para o banco é o vencimento e o valor que você vai colocar. Se ele coloca, sei lá, eu já vi CDB de 220% por 30 dias com limite de 3 mil. É um limite controlado para o banco. 3 mil não é tão grande. Agora, se ele colocasse 220% com um limite de 20 mil, aí já complica. Então, quer dizer, essas promoções assim são mais marketing do que promoção de verdade. Agora, essa do BV não. Essa do BV é uma promoção arriscada mesmo, porque é 6 meses, 120%. É muito tempo. E 50 mil de limite. Então, se um cara tem 50 mil e deixa por 6 meses, é muito dinheiro, é muito rendimento. Então, é uma promoção arriscada. E os 3 meses eu posso usar dos dois jeitos. Eu coloquei em 130 em 3 meses, quando acabar os 3 meses eu passo para 120. E aí, o banco, automaticamente, ele valoriza esse pensamento que eu tive, essa estratégia, porque ele procura investidor inteligente. O cara investe naquilo e ele sabe que ele não precisa sacar o dinheiro porque o rendimento compensa, então ele deixa até o final. E isso para o banco é interessante, porque ele pode pegar o dinheiro maior, que está rendendo mais, e usar em outra coisa sem esperar que você vai resgatar a qualquer momento. Porque ele sabe que você agiu estrategicamente, então tirar o dinheiro não faz sentido para você. Então ele meio que confia em você, e aí ele começa a te oferecer promoções. Ele sabe que para segurar o meu dinheiro no banco, ele precisa me oferecer coisa que rende mais. Aí você pode me dizer, ele só te ofereceu essa promoção porque você quitou o financiamento, que era um valor mais alto. Mas a questão não foi o valor do financiamento, foi a intenção por trás.
Ele pensou, por que eu quitei? Aí ele achou que eu tava fugindo de uma dívida. Ele falou, ele tá fugindo de uma dívida. Então ele fez o quê? Ele me ofereceu o normal, que é crédito. Todo consumidor procura crédito quando vai num banco, porque ele quer cartão de crédito mais alto, quer financiamento, quer gastar mais. Aí ele falou, vamos ter certeza que ele quer se livrar da dívida ou se ele quer gastar mais. Aí me ofereceu um limite bem alto, que um consumidor não ia recusar. Aí eu recusei, ele falou, então... Aí ele juntou os pontos, ele falou, o cara quitou 3 meses de financiamento. O cara foi e recusou um limite alto que é maior que a maioria de qualquer banco. Eu acho que esse cara é investidor. Será que ele está querendo preservar o dinheiro? Investir em alguma coisa? Será que ele está pensando estrategicamente? E aí me ofereceu um CDB alto, bem maior que a maioria, com liquidez, uma coisa que não dá para recusar. E eu aceitei na hora. Aí, automaticamente, ele já formou meu perfil de investidor. Ele vai meio que me testar daqui pra frente. Ele vai começar a falar, se eu oferecer 115% sem resgate, será que ele vai ficar? Aí ele vai testando para ver se compensa. Mas a maior prova que era um teste, literalmente, tá escrito CDB exclusivo. Por quê? Exclusivo, ele tem tempo de vencimento. E aí, quando ele vence, o banco precisa te oferecer mais alguma coisa para você ficar no banco. Então, se ele te oferecer um rendimento alto, ele sabe que eu só vou atrás de rendimento alto, ele não vai me oferecer 100%, 102%. Ele vai começar em 104, 105%, porque ele sabe que se ele não oferecer um pouco mais que o normal, eu não vou ficar. Então, para ele, é mais vantagem eu deixar o dinheiro lá, oferecendo um rendimento maior, mesmo que seja mais risco para ele, porque é mais tempo, mais rendimento, do que ele tentar me oferecer rendimento mínimo e eu sair fora depois que vencer. Pode ser que quando eu estiver no 5º mês sem eu sacar o dinheiro, ele já me ofereça um rendimento um pouco maior para mim já ficar esperto, porque se não aparecer nada eu já começo a pensar em ir para outros bancos. Se eu tivesse aceitado o crédito que ele me ofereceu, ele já ia saber que eu agi no impulso, porque eu acabei de quitar uma dívida de 3 anos e já aceitei crédito para fazer mais conta. Aí ele falou, mas esse cara não tá pensando direito. Como que ele quitou uma dívida de 3 anos e vai fazer mais conta? Esse CDB exclusivo que ele ofereceu já não ia aparecer mais. Porque você tem que entender que investidor é difícil. A maioria procura crédito. Ninguém quer investir dinheiro. O banco ele procura investidor inteligente e é difícil de achar. Porque a maioria deixa o dinheiro na caixinha, você deve pensar que é por causa do valor. Você pode colocar 30 mil na caixinha e deixar lá, parado, sem mexer. Para o banco, você é só mais um. Você não é um investidor. Não é porque você tem bastante dinheiro, é porque você não sabe usar o dinheiro da forma certa. Se você não sabe usar 30 mil, você não vai saber usar 50 mil. Agora, se você sabe usar 100, você vai saber usar 1.000. Você vai saber usar 3.000. Então, a intenção de você saber usar o dinheiro é melhor para o banco do que você ter dinheiro e não saber usar. Entendeu? Investidor de caixinha, ele existe muito resgate. Então, toda hora ele coloca o dinheiro, ele quer ter resgate. Ele não é friamente, ele é na emoção. Então, quando ele é na emoção, é difícil para o banco confiar que você vai manter o dinheiro até os 6 meses que ele colocou lá. 120% por 6 meses. Ele fala assim, esse cara é perigoso, ele já sacar a qualquer momento. E aí ele não vai te oferecer oferta porque ele não tem confiança em você. É uma aposta. Quando você está recebendo um valor muito alto de rendimento e tem liquidez, para o banco aquilo ali é um risco. E para o BV é um risco maior ainda, porque ele está oferecendo mais que o normal com liquidez. E por que ele consegue oferecer? Porque a base de clientes deles não é tão grande quanto outros bancos. Então já é um risco controlado, mas ainda é um risco alto, porque o rendimento é alto e tem liquidez. Como está escrito oferta exclusiva, ele só oferece para aqueles que ele acabou de testar e passou no teste dele. Então ele fala, esse cara tem potencial de deixar até o vencimento, então eu vou oferecer um CDB para ele mais alto, que aí ele vai saber deixar até o final e não vai ficar sacando toda hora, que não vai dar prejuízo para mim. Por que ele consegue controlar e testar muito mais fácil? Porque no Banco BV só tem CDB, não tem outro investimento, não tem ações, não tem fundos, ele só tem um CDB próprio dele. Normalmente, os bancos menores, como o Banco BV, sempre oferecem rendimento maior, porque ele precisa captar cliente de banco grande. Então, é como se fosse uma loja pequena oferecendo um desconto maior para você comprar e virar cliente dela. Você tem que lembrar que o que importa para o banco não é R$100, R$200,
10 mil, 20 mil, 50 mil que você investe nele. É o jeito que você investe que ele vai olhar se você vai ser um investidor interessante no futuro. Agora, quando você deixa sua reserva intacta e mexe só o dinheiro por fora, tipo, apareceu ali um CDB de 110%, eu vou lá e coloco. Travado por 6 meses, eu vou lá e coloco. O banco olha, analisa e fala: pelas movimentações desse cliente, eu percebo que ele vai atrás de rendimento, independente se tiver liquidez ou não. E aí ele começa a montar algumas ofertas, algumas promoções exclusivas para você. Então ele te manda um rendimento maior, mas sem liquidez. E aí vê se você aceita. Se você aceitar e deixar até o final, ele começa a pegar confiança. Porque você manteve até o final e garantiu a confiança dele. Então ele vai te oferecendo cada vez mais. Agora uma pessoa que fica na caixinha direto, ou deixa o dinheiro na conta sem mexer, sem fazer nada, dificilmente vai aparecer uma promoção. E aí aparece promoção para você pagar por mês para ter um rendimento, onde não compensa. Até essa oportunidade para você e você dá uma olhada no Banco BV. Porque lá, como ele é um banco menor, eles sempre vão oferecer CDBs maiores. Então, acaba não sendo uma propaganda, mas é como se fosse um detalhe que você pode usar a seu favor. Principalmente agora que Selic está alto, CDB também, renda fixa está rendendo, o Banco BV deve estar, os bancos menores, não só o BV, deve estar oferecendo um valor bem interessante para você investir. Não é para todo mundo, mas se você mostrar como a intenção que você quer, ele pode perceber você e te ver no meio da multidão e falar: esse cara, eu acho que ele entende o que ele está fazendo, vamos dar uma chance para ele. E aí te oferece uma coisa interessante. Então você tem que ficar ligado nisso. Não é o seu dinheiro, é como você mexe o seu dinheiro. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu expliquei mais ou menos como é que aconteceu, então não foi do nada, não tive que pagar, não pago mensalidade nem nada. Então eu tenho 2 CDB, 120, 130 com liquidez diária. Um vence 3 meses, outro vence 6 meses. É uma coisa interessante, pode ser que você dê uma olhada lá e vai que você ache uma promoção interessante. Pode ser que apareça um 104%, 105%, com liquidez diária normal, como se fosse uma caixinha. Um banco pequeno sempre oferece coisa boa. E você tem que analisar certinho, ver se tem proteção do FGC, ver se tem liquidez, se é diária, se não é. E você dá uma olhada no vencimento. Normalmente aparece 2 meses, 3 meses. É para você fazer um teste ali e ver se você passa no teste do banco. Se você passar, pode ser que ele te ofereça mais coisa. Então, fique esperto.